tô sem ideia, cara. Tô passando frio. Venha, junte-se a essa classe bíblica para nós descobrirmos o que seria um bando. Meus bacanos, bom dia, tarde, noite, sei lá, cara. Sei lá que horas você está vendo isso, mas eu sei que nós estamos no episódio 11 da nossa classe bíblica. Galera, se você já está gostando do vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal do nosso clube. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus outros amigos desbravadores. Agora, aproveita esse momento e pega a sua Bíblia, peguei a minha, pega o seu caderno. Não se esqueça também de pegar a sua caneta. E tendo pego esses objetos, agora você vai lá pro seu cantinho, pro teu quarto. Afinal, esse aqui é o momento da nossa classe bíblica. E o tema da classe bíblica de hoje é: você tem um bando? No vídeo de hoje nós vamos descobrir que o masculino da palavra banda não tem nada a ver com música. E também vamos descobrir as vantagens de trabalhar em grupo. Mas antes de nós começarmos, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para mais um estudo aqui com esse desbravador, com essa desbravadora nesse momento. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento para que nós possamos compreender as lições que o Senhor tem para nós hoje. Pedimos isso por Jesus. Amém. Qual que é a vantagem de você trabalhar em equipe? Cara, é uma equipe. Uma equipe consegue fazer qualquer trabalho de forma muito mais rápida e muito mais prática, né? Porque você tem a divisão ali dos pesos, você não precisa carregar o mundo nas suas costas. Acaba existindo ali a assistência mútua entre os componentes dessa equipe. Foi em trabalho em equipe que os 300 espartanos eles conseguiram atrasar o exército persa, muito maior que eles, por alguns dias. Um pouco mais. É em equipe que você, desbravador, desbravadora, pratica aquela ordem unida. Esquerda, direita, esquerda. E também é em grupo que nós temos a unidade do clube, né? Tudo bem, cara, que de fato, quanto mais membros a unidade tiver, pior vai ser a noite na barraca. Digo isso porque não é um problema de ordem espacial ali. Não é que não vai caber todo mundo. É um problema de ordem gasosa. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Mas na natureza nós temos um exemplo muito bacana de trabalho em grupo e em equipe, que são os gnus. Os gnus, eles são esses animais, né, que parecem um búfalo, mas não é um búfalo. Eles vivem na África, ali na região do Quênia, da Tanzânia, e eles geralmente sempre migram em bandos, né? E eles, em determinado momento da migração, eles têm que atravessar um rio. Vocês viram isso? Eu vi isso. E cara, quando um gnu ele se afasta desse grupo, dessa manada, ele cria um problema para si, porque, né, ele fica vulnerável e da mesma forma, a igreja, ela funciona como um grupo, como uma grande equipe, como uma grande manada, um grande bando. Os gnus, nessa migração, eles têm como objetivo as pastagens verdes, além desses rios. Nós, como igreja, temos como objetivo a pátria celestial. Um bom exemplo das vantagens desse trabalho em grupo na igreja são os dons. Porque, de repente, a gente tem um irmão, uma irmã na igreja que ele não consegue fazer alguma coisa com tanta eficiência, mas a gente tem outro irmão na igreja que consegue fazer aquilo com mais facilidade. E esses esforços combinados, eles ajudam a acelerar os objetivos da comunidade, da igreja. Desbravador, desbravadora, é importante você saber que a igreja ela não é um ringue. Não é para as pessoas se matarem dentro daquele espaço. A ideia daquele espaço é proporcionar uma união entre os componentes ali, os integrantes deste grupo social, para trabalharem juntos, unidos, e alcançar esses objetivos além das quatro paredes da igreja. O apóstolo Paulo, ele chama a comunidade de crentes da igreja de família. E a essa família nós encontramos uma missão que o próprio Cristo dá. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, verso 19 e verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A missão da igreja é essa, levar o evangelho a todas as partes deste mundo. E esse objetivo, ele tem sido parcialmente alcançado ao longo da história. Curiosamente, se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, faça isso em casa, porque o restante desse vídeo vai ser praticamente embasado nisso, você vai encontrar ali 7 mensagens para
7 igrejas. Essas mensagens dessas igrejas, vale lembrar duas coisas. A primeira delas é que quando João ele escreve essas cartas para essas igrejas, elas eram literalmente igrejas que tinha ali na Ásia Menor. Porém, galera, essas 7 cartas, como estamos falando de um livro profético, como o livro do Apocalipse, elas também se aplicam a 7 períodos da história da igreja cristã ao longo do tempo. O primeiro período da igreja cristã, ele é o período da igreja de Éfeso, né? Que é o período do primeiro século depois de Cristo. E após a ascensão de Jesus ao céu, a administração da igreja cristã ficou a encargo dos seus 12 apóstolos: Pedro, André, Tiago, João, Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas e o Bartolomeu. O Judas Iscariotes é outro problema, cara. Conforme o tempo passou, vem aí o período da igreja de Esmirna, que é a segunda igreja. Essa igreja é marcada pela grande perseguição do Império Romano contra os cristãos. É a época dos mártires, né, sendo levado para as arenas. Pessoas preferiam entregar a sua vida pelo evangelho do que negar essa mensagem tão maravilhosa. Para as pessoas que viveram nesse período histórico da igreja de Esmirna, mais ou menos ali até o século IV depois de Cristo, nós encontramos ali na carta uma recomendação que o próprio Cristo dá para essas pessoas. Ele diz que elas devem ser fiéis até a morte e ele lhes daria a coroa da vida. Cara, o terceiro período da história da igreja cristã é a igreja de Pérgamo. E essa igreja ela é marcada pela seguinte frase, né? É aí que está o trono de Satanás. Porque é nesse período da história que a igreja cristã, que era pura nos primeiros séculos, que foi perseguida durante o período de Esmirna, é nesse período agora, em Pérgamo, que essa igreja ela deixa de ser pura e começa a se corromper. Ela começa a se misturar com as instituições do governo, principalmente pela conversão, olha que bonito, pela conversão do imperador romano, Constantino. Quando ele se converte, ele traz para dentro dessa igreja, que era pura, várias tradições pagãs do culto politeísta romano. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, que é um período marcado pela morte espiritual. Nesse período, a apostasia e, convenhamos, a invenção de doutrinas que não estavam na Bíblia aumentou muito. Inventaram oração pelos mortos, inventaram confissão auricular, inventaram venda de indulgência, vender salvação. E a igreja que antes era perseguida, agora, nesse período de Tiatira, ela começa a perseguir as pessoas que discordam. A quinta igreja, ela se encontra em Apocalipse 3, que é a igreja de Sardes. Esse período histórico ele corresponde mais ou menos ao período do século XVI, a época dos grandes reformadores, né, da Reforma Protestante, homens como Martim Lutero, que pregaram as 95 teses, pregaram literalmente, pegou um prego, um martelo, pregou na porta da igreja 95 teses, que era um documento onde o Lutero ele condenava a venda do perdão da salvação. Você não precisava pagar pela sua salvação, bastava apenas aceitar o sacrifício de Jesus. Esse período da igreja de Sardes é o período da restauração da verdade. A sexta igreja, ela é a igreja de Filadélfia. É uma igreja que Cristo ama muito, percebe ali na carta a linguagem que ele usa, e é um período marcado historicamente pelo aparecimento de grandes pregadores, entre eles Guilherme Miller, que levou a mensagem da volta de Jesus nos Estados Unidos a todo vapor em sua época. A essa igreja de Filadélfia, Jesus ele dá um conselho: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos agora a última igreja, que é a sétima igreja. Chama-se Laodiceia. Ela corresponde ao período que vivemos hoje, na nossa atualidade. É um período da história onde os cristãos eles não estão nem completamente desconectados da igreja, mas também não são comprometidos. Jesus ele deixa claro nessa carta a Laodiceia que ele é uma igreja morna e ele está a ponto de vomitar-nos da boca dele. O problema de Laodiceia não era doutrinário, como era o caso da igreja de Pérgamo, Tiatira, que era uma corrupção total. Não. O problema de Laodiceia, dessa igreja dos últimos dias, é a letargia espiritual. É a mornidão, é a lerdeza, é a falta de comprometimento com as coisas de Deus. Porém, galera, mesmo com esses monte de defeitos que a igreja de Laodiceia tem, Jesus deixa claro que essa igreja que ele ama. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19 e verso 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só o verso 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo ainda ama sua igreja, esse grupo seleto neste mundo, com todos os defeitos da igreja. A igreja ainda é a igreja. É essa igreja que vai permanecer fiel a Deus nos últimos dias. Abra sua Bíblia comigo lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse verso ele é uma referência a Apocalipse 12, verso 17, onde lá é dito testemunho de Jesus, ao invés aqui de fé de Jesus. Vemos aqui duas características que o povo que permanecerá fiel a Deus nos últimos dias, ele vai ter. Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm o testemunho de Jesus. Abra sua Bíblia agora lá em Apocalipse 19, verso 10, e vamos descobrir o que é o testemunho de Jesus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E aí o anjo termina dizendo: Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa igreja nos últimos dias ela terá o dom profético atuando em suas páginas. Você conhece alguma igreja que guarda os mandamentos de Jesus e tem o testemunho de Jesus, o espírito de profecia? E aí? Você não tem nenhum bando dos bravadores e bravadora? Ou talvez, de repente, você tem algum, mas percebe que aquele bando não pratica, não põe em pauta o que a Bíblia diz? O convite da classe bíblica de hoje é literalmente um convite. Venha participar desse bando. Enquanto há tempo, venha participar deste bando, dessa manada, dessa igreja, desse corpo de irmãos juntos, que mesmo indignos, cheios de defeitos, Cristo ainda os ama. Seja um guardador dos mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Quero fazer uma oração com você, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade, por este estudo que o Senhor nos concedeu nesse momento. Senhor, pedimos que o Senhor ilumine a mente desse desbravador, dessa desbravadora, que o Senhor os ajude a tomar a decisão certa ao teu lado, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor a cada dia mais, assim como foram fiéis os nossos pais ao longo da história. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um ótimo dia, abençoe esse desbravador, essa desbravadora, suas famílias também, nos livre de todo mal. Pedimos isso por Jesus. Amém. É isso aí, meus bacanos! Essa foi mais uma classe bíblica aqui do nosso Clube Sano. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E, aliás, olha, o tema da próxima classe bíblica, vamos falar de ecologia. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre ecologia? De qualquer forma, eu espero você lá nesse próximo encontro. Fique em casa e até mais!